Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Queria agradecer aí o Thiago e o pessoal da Flunômeno e vamos tentar aí responder as perguntas que vocês fizeram. Primeira pergunta é como é que surgiu o Flunews e quando é que eu entrei. O Flunews surgiu em 2011, naquele episódio que o Thiago Neves vinha vir Fluminense, a Flapress estava cravando que ele ia para o Flamengo. E o nosso presidente, Marco Veloso, criou o canal justamente para combater essa mídia toda tendenciosa que é a mídia do Flamengo, né? São jornalistas travestidos, na verdade torcedores travestidos de jornalistas que fazem e ganham pelos seus veículos para dar a notícia isenta, e eles não fazem isso. Então é melhor que a gente tenha uma nossa e que fale aquilo que você, torcedor do Fluminense, queira escutar. Foi para isso. 2 anos depois eu cheguei, né, o canal já tinha 76 mil pessoas, já estava um canal gigante, e eu tentei somar na melhor maneira possível. Hoje é um canal com 285 mil pessoas, e o intuito só é passar a informação para vocês sem interferência de uma mídia tendenciosa, né? Chama-se mídia marrom, né? Que é Corinthians e Flamengo, sempre as melhores coisas. O juiz nunca erra, enfim, várias coisas que vocês já sabem. Então, foi essa a situação da criação da Fluminense. Vamos lá. Como é que se iniciou a minha paixão pelo Fluminense? Eu sou filho de pai tricolor e mãe flamenguista. Só que minha mãe torce mais Fluminense do que pro Flamengo, né? Em função de tudo, né? Eu sou tricolor, meu irmão é tricolor, o filho do meu irmão é tricolor, ou seja, a família é tricolor, a minha cunhada é tricolor, a minha esposa é tricolor, ou seja, o Fluminense perder é um caos. Minha mãe, vendo isso, hoje torce mais, se jogar um Fla-Flu, ela torce Fluminense, né? Ela nasceu Flamengo e acabou se convertendo a Fluminense. Minha paixão começou, meu primeiro jogo começou em 75, eu não entendia nada, ficava brincando na arquibancada, e em 76 eu comecei a frequentar Maracanã e outros campos, campo do Bangu, com Veno Rivelino, Paulo César, Pintinho, ou seja, meu pai me levava em todos os jogos, todos, Rua Bariri, e assim começou a minha paixão. E vim em 76, que foi o primeiro ano de acompanhando futebol de uma maneira que eu pudesse entender. Eu vi 2 jogos épicos, vi o jogo de 76, gol de 1-0, gol de Doval, se não me engano foi o 10º gol no Maracanã, né? E com 150 mil pessoas, onde teve alguns episódios, a bateria da Mangueira entrando, que o presidente Francisco Horta colocou, chamado Manga Flu, uma coisa espetacular. E o segundo não foi bom pra gente, mas foi bom pra experiência, ver festa, foi a invasão corintiana. Também foi um espetáculo onde eu cheguei meio-dia no Maracanã já era uma coisa assim surreal de gente entrando, uma multidão tremenda. O Maracanã antigamente era 140, 150, 160, era um público, decisão sempre era isso. Você entrava, subia as rampas, você entrava por dentro do Maracanã, aqueles bares, tinha uns bares assim embaixo da arquibancada, né? Enormes, com faixas, cervejas, era uma multidão bebendo. Tanto que no final, né, quando você saía do Maracanã, não tinha banheiro para que as pessoas colocassem para fora as suas cervejas, e a gente andava por cima de poças de urina e tal. Então, quer dizer, mas era o Maracanã raiz, né? O Maracanã que a gente nunca gostaria de ter perdido. Foi assim que começou a minha paixão pelo Fluminense. A terceira é que as pessoas reclamam que eu falo muito mal do Fluminense. Eu não estou falando mal do Fluminense. Eu estou falando mal de quem dirige o Fluminense. É completamente diferente você falar mal daquilo que você ama e você falar mal de pessoas que tratam mal a quem você ama. Então essa é a diferença. Eu não queria estar falando mal, eu queria poder estar elogiando a gestão, elogiando o presidente, elogiando as contratações, elogiando tudo. Por exemplo, hoje, domingo, que a gente está aqui de manhã no Parque dos Buritis, em Goiânia, a gente teve ontem 2 notícias. Uma, que os empresários do Gerson receberam calote da gestão passada, e dessa.
não pagaram nada e que vão cobrar na justiça 4 milhões, uma coisa assim, 4,6 milhões. E que o Udinese, do qual o Marquinho foi contratado também pelo presidente Peter, também está entrando na justiça com valor milionário para que pague e ameaçando a denunciar na FIFA e ser punido por isso. Aonde vocês não entenderam que essa notícia não sou eu que dou nem ninguém? Eu só não queria ter isso, situações como essa, para que fosse falado apenas de time, de futebol, de contratação, sabe, de coisas referentes ao futebol. O problema é que o externo não deixa o interno acontecer. Então eu não reclamo do clube, eu não reclamo do Fluminense, eu reclamo de quem está gerindo no clube e vou ser muito franco, estão acabando com o Fluminense desde a sua origem, da base até o futebol profissional. Então esse é o grande problema, tá? A gente tem que aprender a dividir. Uma é a gente criticar com razão, com base. E outra é a gente ficar falando mal, sem ter por que falar mal, né? Bem, a outra pergunta é se eu fui ameaçado. Bem, eu nasci em Cascadura, né? Do lado de Madureira, Cavalcante, Piedade, ou seja, lugar onde acontece muita briga, muita treta, onde a gente tem que aprender a se defender e a ter postura de homem, porque eu costumava dizer que se eu tivesse medo de homem, eu saía de saia na rua. Não que mulher tenha medo, mas mulher é mais frágil do que o homem. Então o que acontece? Já tentaram, mas foi rechaçado imediatamente, né? E acabou por ali, falou que ia lá, nunca foi, entendeu? Então, tipo assim, se você tiver medo de falar a verdade está no teu coração, você não vai andar na rua, né? Então, aconteceu uma vez, mas foi uma vez só e para nunca mais. Até porque não se criou. Vamos lá, gente. Só para vocês terem uma ideia. Agora a pergunta é sobre colunista, né? Aí estão falando aqui sobre Beto Rana e Júlia Civelli. Beto Rana e Júlia Civelli são meus amigos. São pessoas que são minhas amigas. O que acontece? O Beto quis sair. O Beto chegou ou seja, estava no momento complicado da vida dele e precisou sair, e a porta está aberta para o Beto, como para todos os colunistas, entendeu? E a Júlia Civelli tem outras situações. A Júlia Civelli, ela nunca foi uma colunista. A Júlia Civelli é como se fosse a beleza da página. A Júlia Civelli, ela só se ausentou, mas ela faz parte da equipe, ela está junto com a gente sempre, em qualquer evento que ela esteja e o Fluminense a gente esteja junto, ela faz parte. E o que acontece, gente? Esse rodízio de colunista é muito natural. Hoje você está a fim de fazer, amanhã você não está. A gente tem outros colunistas que a gente queria que tivesse voltado e acabou que a gente não pode, até porque a nossa página é uma página que não paga ninguém. Todo mundo faz por amor e a gente não tem como exigir nada de ninguém. Se você quiser ficar lá e não fazer nada, a gente não pode fazer. O que a gente tem que falar é o seguinte: isso não está na diretriz e a gente precisa de gente que faça alguma coisa. Então, se vocês entenderem, inclusive agora a gente vai estar fazendo um recrutamento de novos colunistas. E outra, os colunistas que quiserem falar bem do Abade, falar bem da gestão, não são impedidos disso. A gente dá total liberdade para cada um falar o que pensa. Porque daqui a pouco o nego fala que a Flunews é página de oposição. Não, a Flunews não é. Eu é que tenho uma oposição perante aqueles que fazem mal ao clube, perante aquilo que eu acho. Então são duas coisas distintas. A página, ela não tem papel político no Fluminense. Eu tenho a minha opinião, o Marco tem a dele, o Douglas tem a dele, o Nicolas tem a dele, ou seja, o Álvaro tem a dele, ou seja, cada pessoa tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. Política, divisão, ou seja, então é isso. Vamos lá, pessoal. A pergunta agora são os projetos para 2018. 2018 promete, pessoal. A gente pretende fazer um approach
para que vocês entendam tudo que vai acontecer na política para a votação de 2019, né? Falar do time. Nós vamos fazer um programa novo junto com Cláudio Cotti, junto com algumas outras pessoas, talvez o Celso Mendes, que criou um programa chamado Papo de Arquiba. Nós vamos dar voz ao torcedor, nós vamos montar um local apropriado para fazer os ao vivos, não ao vivo eu sozinho, mas ao vivo a galera, fazer um programa, um debate junto com a Rádio Fluminense e um debate junto com o Flu News. Então nós vamos também melhorar o site, né, mediante aí a um aporte financeiro que a gente está para receber e isso eu não posso falar agora, né, nosso de recurso próprio. E a gente vai melhorar o canal, a gente tem muitas coisas novas para vocês, tá bom? E já adiantando, a gente está reformulando, ou seja, trazendo uma equipe nova para ajudar a gente no Flu News. Vamos lá, respondendo a primeira pergunta dos leitores do Flunômeno, Marcelo Leal. Meu xará, você está perguntando o que o novo patrocinador pode melhorar a nível de investimento de jogadores. Bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer não é sobre isso, é sobre quanto é que o novo patrocinador está investindo no Fluminense para que a gente possa investir num jogador. Eu não sei, primeiro que eu não sei para onde vai o dinheiro do Fluminense, né? Com tantas ações em cima do Fluminense, indenizatórias, coisas na justiça, né? Pessoas cobrando o clube, dívidas que não foram pagas da gestão passada, antecipação de cotas de televisão, ou seja, então esse dinheiro do patrocinador, eu sinceramente eu gostaria muito de chegar para você e falar, cara, tomara que invista nisso, ou naquilo, naquele outro. Então eu não tenho essa informação para te dar e acredito que nem a própria gestão vai te dar essa informação. Não vai te dar porque talvez eles falem que o dinheiro vai para um lugar que você não queira que vá. Então eles preferem omitir essa informação e deixar a gente, como você, como eu, sonhando que a gente possa um dia ter um time melhor. Porque a gente vai sempre ter esse pensamento de querer que o Fluminense saia dessa situação. Tomara que eu tenha te respondido. Para a segunda. Segunda pergunta. Rumenique Nascimento. Sobre o projeto do Estádio das Laranjeiras. Isso eu posso falar, né, porque eu estou participando de uma maneira não direta, mas eu sei das informações das pessoas que estão diretamente envolvidas no projeto. É um projeto que é de longa data, é um projeto que vem de muito tempo, é um sonho antigo, desde que o Fluminense parou de jogar nos anos 90. Alguns torcedores, alguns sócios do clube, ou só torcedores, criaram um movimento para que voltasse a ter os jogos nas Laranjeiras. Primeiro que é a nossa casa, é histórico. A seleção jogou lá, vários clubes jogaram lá. E tem tudo para a gente pode jogar lá. Existem estádios como o Santos, a Vila Belmiro, próprio Palmeiras, lugares dentro da cidade. Então dá para a gente ter. Só você ir na Arena da Baixada, só você ir no antigo Parque Antártico, ou seja, em Barueri, quem foi sabe como é que é. Então a gente tem essa condição, né? Está sendo feito um projeto para isso. Porque, na verdade, é o seguinte, como é que funciona isso, o cronograma? A gestão, o presidente Abad, parece que já deu sinal verde. Até por tudo que está acontecendo hoje. O Fluminense jogando... O Fluminense é um time sem casa. O Fluminense, quando tem casa, é um Maracanã e só toma prejuízo. Por vários motivos. Porque o time é ruim, porque a torcida não apoia, porque a gestão é fraca, porque a gente não confia no time, né? Ou seja, por vários, Maracanã é caro, enfim, por vários motivos. Então, tipo assim... As Laranjeiras se tornou uma solução muito emergente Fluminense. A gente precisa ter um estádio nosso, um estádio que caiba 15 mil pessoas, né? No mínimo, no máximo, e tá bom. Pra gente tá bom, se você em 15 mil pessoas botar 5 mil, já tem uma atmosfera de pressão. Então, tipo assim, o Fluminense tá correndo atrás, existe o projeto que a gente tem que legalizar, legalizou com as autoridades, faz viabilidade de custo e manda fazer a obra. Nesse momento,
a gente está em fase de viabilização de projeto. Essa é a coisa. Parece que a INEPAC tem que aprovar, aprovando, corpo de bombeiro, toda a aprovação do Estatuto do Torcedor e bola para frente. É o projeto mais importante do Fluminense hoje. Mais importante do Fluminense. Eu tenho até a ousadia de falar que eu começaria pelo projeto Laranjeiras antes do CT. Mas se fez o CT também, que precisa, tá ótimo. Mas eu faria projeto Laranjeiras. Respondido? Cauê Sérgio Rodrigues. A chance de a gente conseguir conquistar alguma coisa importante nesse ano... Rapaz, eu sou um tricolor otimista. Por mais que os fatos se mostrem contra, como dizia Nelson Rodrigues, pior para os fatos. Eu não quero criar expectativa, tá? Mas também não quero te dar aqui uma notícia, dizer que a gente não vai conquistar nada. Porque eu sei o tamanho do Fluminense, tamanho da nossa torcida, tamanho de quando a gente quer, a gente já ganhou títulos com timinho. É muito difícil, Sérgio. É muito difícil, não até nem pelo time, mas por tudo que vem acontecendo, né? Atraso de salários, agora mantiveram 2 meses, mas com toda essa enxurrada de ações, de escoamento do dinheiro, eu não sei até quando eles mantêm isso. E a gente precisa de contratações imediatas, contratações para vaga de centroavante, um meia de criação, um zagueiro, entendeu? Então, tipo assim, algum atacante de lado, porque se machuca o Sornosa, quem é que joga? Se machuca o Marcos Júnior, não tem, a gente não tem peça de reposição. E a gente sabe que com o Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, a gente vai precisar de peça de reposição. E aí, quando você começa a machucar numa com a outra competição, por exemplo, agora a gente está aí na semana que vem, a gente disputa já uma primeira mini decisão antecipada contra o Avaí, que a gente tem que virar o resultado do... Então, olha só, já estamos na iminência de sair fora já de uma outra competição. Tomara que não. Tomara que a gente vá lá, se imponha como Fluminense e busque esse negócio. E não chegamos nem na fase aguda da competição. Então é uma situação difícil, mas eu prefiro não cravar nem 5, nem 10, nenhum. Eu prefiro torcer como você, né, mesmo com o pezinho no chão, que é muito difícil. Vou responder a última pergunta aqui do Ricardo Machado. Ricardo está dizendo que houve uma pesquisa no Fluminense agora, e essa pesquisa, gente, não somos nós que fazemos, é o próprio Facebook que faz, dando um apanhado de quantos leitores e seguidores a gente tem por região do mundo, do Brasil e do Rio, né? Então, no mundo, né, ele está falando que teve ficou 25% ou não? 25º local. Ou seja, então não é 25%. Luanda, né, ficou em 25º, em Angola. E ele está perguntando se o Fluminense, em vez de investir na Eslováquia, no Samorim, não investiria num time de Luanda. Bem, eu acho que é o seguinte, Luanda é um país muito pobre, né? E eu não investiria em Luanda, desde cara. Podia até ser o 10º, eu não investiria. A não ser que tivesse um puta do empresário lá, alguém que tivesse injetando dinheiro, uma captação violentíssima, porque lá sai bons jogadores. Seleção africana, você vira e mexe, tem bons jogadores. Agora, por questão de estratégia financeira, eu não investiria, isso é uma opinião minha. Muito menos na Eslováquia. Esse projeto da Eslováquia é o pior projeto do Fluminense de todos os tempos. Só venho falando há muito tempo. Você não sabe quanto gasta, você não sabe quanto ganham, você não sabe como é que o dinheiro sai, como é que o dinheiro entra. Eles não mencionam, eles não abrem essa caixa de Pandora para o torcedor saber. Então, tipo assim, isso é a coisa mais preocupante. E outra, essa coisa de dar rodagem num time que é o 2ª divisão do campeonato eslovaco, se jogar num aterro, vai tomar um pau de qualquer time de pelada lá, toma pau. Só tô te garantindo. Jogar no time, pegar um time da Eslováquia, da 2ª divisão, que o Fluminense vai tomar um pau no aterro do Flamengo. Então,
é uma brincadeira você brincar com o dinheiro do Fluminense para interesses de um ou de outro, né? A gente não pode se furtar de dizer que tem alguma coisa aí esquisita no meio dessa situação, né? Então, essa é a situação. Agora, aonde eu investiria? Se você perguntasse, eu faria núcleos no Brasil. Pega você quer investir pega times no Brasil. Pega um time dentro de comunidade, que ali você tem um celeiro de jogadores. Tá aí o Matheus Alessandro, foi de um campeonato que o Fluminense realizou, né? E tem muita gente. Se você pegar, você vai encontrar muito moleque bom dentro de comunidade. Outra, interior do país, Goiás aqui, Goiânia, no Paraná, você tem que fazer núcleos do Fluminense, mas núcleos mesmo, investir pesado com a camisa, com profissionais. Aqui no Fluminense, no Brasil, você encontra muito mais jogadores, muito mais gente, mão de obra qualificada. O Brasil ainda é uma das melhores mãos de obra do mundo. Aí você vai para a Eslováquia para dar rodada. Isso não existe, gente. Isso não existe. Se você falar com 300 profissionais, vão todos falar isso. Então essa é a minha opinião, né? Desde já, eu queria agradecer mais uma vez ao Thiago, ao pessoal do Fluminômeno, que me pediu para eu fazer essas entrevistas, e agradecer aos ouvintes que ficaram aqui com a gente. Obrigado. Desculpa se eu não pude agradar a todos e desculpa se às vezes eu passo um pouco do tom dentro do canal, porque às vezes a gente é torcedor, gente. A gente aqui não é colunista, eu não ganho nada, eu não fiz jornalismo, eu fiz publicidade, eu tenho uma empresa de eventos, eu não preciso de nada do clube e muitas vezes a gente até se aborrece a ficar falando de política dentro de clube. Tá? E eu prometo a vocês que eu vou deixar de falar de política para falar mais de futebol. Mesmo que a gente tenha um futebol pequeno, paupérrimo hoje, mas é isso. Gente, terminar aqui vocês com a imagem do que eu tô vendo aqui, ó. Aqui no... Bem, não tô conseguindo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Os patinhos aqui, ó. Tá bom? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um abraço e acompanha aí, né, minha página, a página nossa lá no Flu News, Instagram, que é Marcelo Johan, né, tudo junto, né, @Marcelo Johan, e o Instagram é Marcelo_Johan. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.